Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Vá até o versículo 23. Hoje nós temos ceia, nós vamos ceiar, né? Após a palavra nós vamos ceiar, nós vamos ter esse tempo. Mas eu quero te trazer um pouquinho de conhecimento sobre a ceia do Senhor. A partir do versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: e isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Espírito Santo de Deus, vem com sabedoria e discernimento sobre nós. Vem com tua palavra para os nossos corações. Nos abençoe e nos ensina sobre ti. Revela Jesus Cristo nesse lugar, Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Há uns 2 anos atrás, meu filho Leonardo estava comigo na ceia, e então eu entreguei o pão para ele, e ele pegou o pão e disse assim: pai, na verdade eu notei que ele estava assim meio desinteressado pelo pão. Ele olhou aquele pãozinho pequeno e ficou assim meio decepcionado. Ele perguntou: pai, posso pegar outro? Eu digo: não, filho, só um mesmo. E ele chegou para mim e disse assim: por que o pão é tão pequeno, pai? Aí eu falei: sabe quando o pai não está com muita vontade de responder? Disse assim: pô, é pequeno, porque é pequeno, filho, come logo esse aí, tá bom, né? E ele ficou olhando para aquele pãozinho, comeu ele ali meio sem vontade. Mas eu fiquei pensando naquela pergunta do meu filho, e é uma pergunta tão ingênua, tão superficial, tão simples, mas eu voltei com aquela pergunta para casa, e por causa dessa pergunta eu fui ao texto onde Paulo fala sobre a ceia do Senhor. E eu fui, talvez não procurar a resposta porque o pão é tão pequeno, mas eu fui procurar o que significa a ceia do Senhor. E a ceia no tempo do apóstolo Paulo, ela era chamada de festa ágape. Ágape é aquele amor que se sacrifica, ágape é aquele amor que faz tudo para que o outro seja amado. Ágape é o amor que sofre para que o outro continue sendo amado o tempo todo. Então era a festa ágape. Era mais ou menos como se fosse, no dia de hoje, era como se fosse as pessoas começassem a chegar na igreja com panelas. Por exemplo, eu gosto muito de pão com ovo, então eu ia trazer aqui uns 10 pães com ovos aqui, né? Aleluia, glória a Deus, eu sinto muito, sabe? Pão com ovo. Talvez você goste de macarrão, você chegaria com uma baita de uma panela de macarrão. Outros chegariam com uma panelada, né? Outros chegariam com tantas outras coisas. Outros já viriam com a churrasqueira acesa. Eu não sei como é que seria, irmãos, mas a festa ágape naquele tempo era todo mundo trazendo a sua comida da casa. Era um junta-prato. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Era um junta-prato. As pessoas ficavam todas juntas ali e começavam a comer. E do juntar prato é uma coisa boa, porque você sempre come muito, né? Toda vez que a gente junta o prato sobra, né? Quem já teve essa experiência? E até quem não leva também come muito. O juntar prato é bom porque todo mundo está ganhando. E era a festa do amor, era a festa ágape. Só que o apóstolo Paulo, ele não só diz que a ceia estava acontecendo lá, ele diz que alguma coisa estava acontecendo de errado naquela ceia. Depois você lê o texto todo, você vai descobrir que aquela ceia, em vez de edificar os irmãos, estava destruindo os irmãos. O que era para produzir crescimento espiritual, estava gerando declínio espiritual. O que era para abençoar, estava prejudicando. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que era o lugar onde os irmãos eram para estar comendo junto, alegres, todos, sabe, em comunhão, sabe, a cultura da generosidade, do partir do pão está aí entre eles. Só que alguns chegavam e já faziam a sua panelinha. Quem trazia muito ia chegando e colocando um e o outro, e todos iam fazendo a sua. E aqueles que chegavam por último não tinham com quem repartir mais. Eles traziam
evitavam qualquer estar junto com alguém, qualquer divisão, e eles começavam a comer antes dos outros. E eu me lembrei de um provérbio maranhense, acho que ele é nordestino ou é maranhense, que diz assim: quando a farinha é pouca, alguém conhece aqui? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Irmão, isso é do inferno, isso não é de Deus. Ou seja, quando tem pouco, deixa eu comer logo antes que alguém coma no meu lugar. Como tem pouco, deixa eu comer logo, porque melhor alguém ficar sem do que eu. E na festa ágape, na dita festa do amor, o espírito de companheirismo, de comunhão era perdido, e a mesa do Senhor estava sendo desconfigurada. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a descrever a mesa do Senhor, e ele diz assim: olha o que Jesus me ensinou. Eu vou dizer para vocês, que no dia que ele foi fazer a ceia dele, Jesus fez assim, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Você sabe o que é você dar graça? Dar graça é mais do que um agradecimento. Dar graça é você dizer assim: foi Deus quem me deu. Dar graças é você dizer assim: não foi pela minha força, não foi pelo meu entendimento, não foi pela minha conquista, mas foi bênção dos céus, foi o reino dos céus que me deu. Isso é dar graças. Dar graças é você declarar que por mais que você pudesse trabalhar, por mais diligente que você é, você não teria o que tem se não fosse a bondade de Deus, porque Deus é bom. As palavras de Jesus, elas declaram a generosidade de Deus. As palavras de Jesus estão declarando a primeira generosidade de Deus, que foi: Deus tem enviado Jesus Cristo de Nazaré para morrer em nosso lugar e termos o perdão dos nossos pecados. Foi graça de Deus. Posso ouvir um amém? E o apóstolo Paulo está dizendo assim: se toda vez que você usar a palavra graças, você precisa entender algo. Olha para mim aqui agora, deixa eu explicar. Quando a gente fala: Senhor, eu te dou graças por este pão, eu te dou graças, aquele carpete branco bonito que você comprou na sua casa agora, que está em frente à televisão, você fala assim: Deus, eu te dou graças por esse carpete, que um monte de irmão vai pisar nele. Porque dar graças é você dizer assim: foi o Senhor que me deu. E a Bíblia diz que Jesus, quando deu graças, ele partiu. Diga: deu graças e partiu. Você fala assim: Senhor, obrigado pelo carro que o Senhor acabou de me dar. Aí você fala: pastor, abençoa meu carro, né? Tem gente que gosta que a gente abençoa o carro, né? A gente não abençoa carro, irmão, a gente abençoa o motorista. Mas tá bom, eu vou orar pelo teu carro. Eu pego o teu carro. Se fosse Jesus, ele ia levantar teu carro e dizer assim: Senhor, graças te dou por esse Gol lindo, maravilhoso, 4 portas, vidro elétrico, direção hidráulica, ABS, somzão. E aí Jesus reparte para você dar carona para um monte de irmão depois do culto. Porque é isso que a graça de Deus faz. Sabe, você está andando na rua, meio-dia, voltando para casa do seu trabalho, e tem aquele irmão que está suado, ladeira abaixo, está entendendo? Sabe, e ele não está lá, aquelas belezuras, mas você abre o banco de couro, né? Abre o teu carro e diz: irmão, entra dentro. E na hora que ele entra dentro, entra ele também, todo aquele suor, ele dá aquela esfregadinha no banco, mas você dá graças, porque o teu carro não é teu mais, foi bênção de Deus sobre a tua vida, para servir alguém. E isso era a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela pop que o Senhor acaba de me dar. Aquela popzinha sem cilindrada. E aquele irmão pesa 110 quilos. Você vai dar carona para ele, aleluia! Ele vai caber naquela pop, acredita? Sabe, irmãos, assim, eu falei pela manhã, vou falar de novo. Eu vou ser mais pentecostal agora um pouquinho, né? Eu vou ser mais pentecostal. Tudo aquilo que você dá graças, Deus reparte e entrega, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se tem algo inteiro na sua vida, é porque Jesus ainda nunca tocou a mão.
verdade, né, irmão? Se tem algo inteiro na sua vida, é porque não foi graças a Deus que chegou até você. Aliás, eu vou ser mais pentecostal ainda. Se tem algo inteiro na tua vida, está endemoniado. Você está sorrindo, né? Aquele conjunto de pratos que você tem no dia do seu casamento, que você botou lá escondido, que nunca usou. Irmão, quero dizer, está cheio, está sentindo a revelação aqui? Sabe, porque tem coisa que é só sua, ninguém pega, é só meu. Irmão, então não dê graças, foi só você que conquistou. Porque naquilo que a gente dá graças, Jesus pega e reparte com quem está do nosso lado. Você lembra o que fizeram com Jesus na noite que ele foi traído? A Bíblia diz que moeram o nosso Senhor. Ele foi partido em pedaços. Aí vem a resposta para o meu filho: pai, por que o pão é tão pequeno? Ele é tão pequeno porque não é inteiro. Porque tudo que é inteiro não faz parte da cultura da generosidade, não faz parte da cultura dos céus. Se você conseguiu sozinho, não precisa dar graça. Mas se foi Deus que te deu, dá graças logo e reparta. Porque é possível que você possa perder. Porque o que Deus te dá é para nós. Diga: o que Deus me deu é nosso. Amém? Você entendeu direitinho? Fala para o seu irmão: irmão, o que Deus me deu. Fala sorrindo para ele agora: é nosso. Aleluia. Irmãos, olha para mim. Porque se não é nosso, você vai acabar morrendo. Porque o egoísmo mata. O egoísmo vai matando aos poucos. Eu entendo algumas pessoas que chegam assim: pastor, fale com meu marido, fale com a minha esposa, fale com meu amigo, pastor, em nome de Jesus, que ele possa estar, sendo mais generoso, que ele possa entregar o dízimo, a oferta. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque enquanto alguém não encontra Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tentar fazer essa pessoa ser uma pessoa super generosa é a mesma coisa de você tentar fazer um tigre ser vegetariano. Mas quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, quando o Espírito do amor entra sobre alguém, o Espírito da generosidade entra sobre ele, irmão, o tigre come abóbora. O tigre vira vegetariano, porque é o poder de Deus. Então, quando alguém não tem a natureza de Deus, não tem como, a gente precisa continuar no plano. Qual é o plano? Orar pela salvação dessa pessoa. A Bíblia diz que o pão foi quebrado. Jesus foi quebrado. A ceia é a festa da gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. A ceia é a festa da generosidade, é a mesa da generosidade, é onde nós partimos o que temos, porque Jesus Cristo foi partido pelos nossos pecados. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E ele diz da mesma forma, ele tomou o cálice da nova aliança no meu sangue, e mandou fazer isso em memória dele, né? O sangue de Jesus, tudo foi consumado, não existe mais facções, divisões, e todos nós somos iguais diante de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Jesus estabeleceu o seu reino. Mas o apóstolo Paulo diz que as coisas não estavam muito boas nessa igreja. Na igreja de Corinto tinha algumas coisas que não estavam legais. Versículo 26 e 27, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que Paulo quer dizer com indignamente? Quem é que bebe indignamente? Quantos aqui já se fizeram a pergunta assim, hoje eu sou digno de ceiar? Hoje eu posso ceiar? Quantos fizeram essa pergunta assim já? Quantos? Pois é, irmão, a pergunta não pode ser essa.
Porque ninguém é digno da mesa do Senhor. Ninguém. O Salmo 24 diz que somente aqueles que têm mãos limpas e coração puro podem subir a montanha. Quem é que pode subir a montanha aqui? A indignidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está dizendo que a gente precisa ser perfeito. Se precisar ser perfeito para poder cear na mesa do Senhor, ninguém vai cear. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de um outro tipo de dignidade, de uma dignidade que o sangue de Jesus nos dá. Porque quem não tem pecado, irmãos, que atire a primeira pedra. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que se dependesse da dignidade do nosso coração, nenhum poderia ceiar. Não são as pessoas, não depende das pessoas, a dignidade delas. Irmãos, a mesa do Senhor é um lugar onde não são as pessoas que tornam ela indigna, mas é a forma como você vai até ela. A Bíblia diz em Salmo 1, que tem a mesa dos escarnecedores. Quantos já leram esse Salmo? A mesa dos escarnecedores. Irmãos, e o que escarnece uma mesa, o que torna uma mesa indigna, não são as pessoas, é o assunto. Eu já fui em muita mesa onde tinha muita gente suja por fora, mas limpa por dentro. E eu já fui em muita mesa com gente de terno que estava sujando o mundo. Então não é as pessoas que tornam a mesa indigna, mas é a forma como elas se comportam nela. As pessoas estavam tornando a mesa do Senhor indigna por causa da discórdia delas, por causa do egoísmo delas, por causa da falta de perdão delas. Nós montamos as nossas mesas, e eu queria te perguntar, quando você está sentado em uma mesa, que tipo de mesa é essa? É mesa de bênção ou mesa indigna, mesa de indignação, mesa de escárnio? Porque eu já sentei em alguns lugares que eu levantei, porque o assunto não era nobre, mas nós formamos as nossas mesas, nós decidimos como vamos criar o ambiente e formar o ambiente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Que tipo de mesa você tem formado quando você senta? É digna? É indigna? Pastor, quem é que pode vir à mesa do Senhor? Irmãos, quem pode vir à mesa do Senhor é aquele que sabe que só é limpo e lavado pelo poderoso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que sabe que teus pecados foram perdoados por Ele, e Ele lhe deu uma nova vida em Cristo. E tem algumas pessoas que lembram mais do que fizeram, do que o que Jesus fez por a vida delas. Tem gente que gosta de revisitar o seu passado, irmão. Deixa eu te dizer, para de voltar à tua sepultura. O velho homem já morreu, Deus tem uma nova vida para você. É uma nova perspectiva. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos viver segundo o que Jesus Cristo está nos dando. E vem à mesa do Senhor de forma digna, aquele que sabe que todo o mérito que existe na sua vida foi por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Existe uma maneira de você vir de forma indigna para a mesa do Senhor. É quando você não discerne o corpo do Senhor. E qual é o corpo do Senhor, irmãos? É o corpo de Jesus naquela cruz. É o corpo de Jesus que foi mutilado naquela cruz. Isso aqui, irmãos, é bonito, é o pão, é o vinho, é a uva, é o óleo, é o trigo, é tão bonitinho. Mas no dia, foi o corpo de Jesus que foi mutilado naquele Calvário. E a gente precisa discernir o sacrifício de Jesus e viver à altura dele, em nome dele, para a glória dele. Mas
tem dois corpos do Senhor: o corpo físico de Cristo e o corpo místico de Cristo. Diga, corpo físico e o corpo místico. O corpo místico de Cristo é a igreja. A gente precisa aprender também a discernir a igreja, nós. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo que a reunião fazia mal, porque aquelas pessoas estavam se reunindo para elas mesmas. Aquelas pessoas estavam vindo para elas mesmas. Sabe aquela pessoa que vem para o culto pensando só nela? Aquela pessoa que vem no culto pensando só em receber? Ela está preocupada apenas: será que a mensagem vai ser boa? Será que o louvor vai ser legal? Será que eu vou receber alguma coisa? Não, irmãos, esse tipo de pensamento é o tipo de pessoa que só vem para receber, ele não faz parte do corpo. Eu não sei se você viu, nós colocamos agora uma frase bem no começo, lá do lado esquerdo de quem chega. Quem leu? Bem-vindo à sua família. A gente quer que isso aqui não seja um prédio que você frequenta. A gente quer que aqui seja uma família que você tenha pertencimento, que você goste de estar aqui. Irmãos, a mesa do Senhor é feita de pessoas que sabem do que fazem parte, e não só frequentam um lugar, mas elas começam a participar da vida daquele lugar. Existem a mesa do Senhor. A Bíblia diz que existe a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Você sabe qual foi a primeira mesa do demônio montada na Bíblia? Foi a mesa de Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão estava com Eva, olharam o fruto, Eva pegou o fruto, comeu e deu. Diga, Eva comeu e partiu. Primeiro ela comeu e depois partiu. Mas a mesa do Senhor é diferente. Primeiro a gente parte e depois come. Todo lugar que você come primeiro e dá é lugar de egoísmo. A mesa do Senhor é o lugar primeiro onde a gente reparte, e então todos comem a mesma parte. É o lugar que a gente tem comunhão, é aquele lugar que a gente tem um partir do pão. Igreja é isso, irmãos. Igreja é relacionamento. Igreja, sabe, é esse misturar de gente. Eu sei que na mesa nem sempre sentam as mesmas, sentam pessoas iguais, né? Mas elas estão da mesma altura, sentadas na mesma cadeira. E a mesa do Senhor cabe todo tipo de gente, irmãos. Até você. Até eu. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, qual é a melhor figura que representa a igreja? Irmãos, eu não tive dúvida, não, veio de uma vez. Eu digo, é a arca. A arca de Noé. Por quê? Porque cabe todo tipo de bicho. Porque cabe todo tipo de gente. Igreja é assim, lugar de gente diferente, lugar de gente que vem, de gente que vai, de gente que fica. Igreja é lugar de gente que está feliz hoje, de gente que está triste. Igreja é lugar onde essa pessoa teve o melhor dia e está aqui, e a pessoa teve o seu pior dia e está aqui. É o lugar onde nós misturamos os nossos sentimentos, e na comunhão dos santos nós permanecemos firmes. A gente precisa entender isso. Se queremos ser igreja, precisamos aprender a voltar a sentar na mesa, aprender a olhar para o seu irmão. Aliás, irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que esse pastor sempre fala isso, irmão. Você, em todo lugar o pastor vai dizer: olhe para o seu irmão, fale isso. Não muda não, é tudo do mesma raça. Mas você olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: meu irmão, se você soubesse quem eu sou, você me pagaria uma pizza no final do culto. E porque a gente não sabe, irmão, quem nós somos. Irmão, você sabia que é de um desconhecido que nasce o melhor amigo? É do desconhecido que nasce o melhor amigo. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de conexão. Aliás, irmão, eu disse de manhã, vou dizer agora que os pastores de jovem estão aqui, né? Eu vim ontem para o culto. Nós temos um negócio chamado conexão. É um negócio que eles inventam aí, irmão. Tem coisa para comer, venha de graça. Tem um monte de coisa para comer, eu já fico conversando. Aí eu cheguei e estava toda a patota. Sabe, os grupinhos, e conversa vai, maior alegria, irmãos. Aí eu olhei uma menina que estava aqui perto do lugar que a gente toma água aqui, do bebedouro. E ela estava tão quietinha. Aí eu quase que eu conversei com ela assim:
Que bom que você veio para o Conexão. Eu digo Conexão, essa menina não está conectada com nada, está sozinha aqui. Ela está completamente offline aqui nesse canto aqui, ó. Todo mundo se conectando lá e ela offline aqui, irmão, mas ninguém viu ela. Ninguém enxergou ela. A bichinha ficou lá totalmente escondida. Obrigado aí, o efeito especial. Ela estava totalmente escondida lá. Irmãos, se é para fazer conexão, não é para fazer super conexão com quem está, é para conectar todo mundo do mesmo jeito. Porque a gente tem maneira de tu tá entendendo, né? Vocês dois, não estão? É porque a gente faz assim, tá aqui online, super online, sabe? A rede tá Wi-Fi topada aqui e tem alguém que tá lá. Irmão, quando alguém chegar na igreja e falar assim, onde é que é o banheiro? É nova, igreja, pessoa nova, irmão, trate bem, converse com essa pessoa. Quando alguém chegar na igreja e dizer assim, que hora começa o culto? É pessoa nova. Eu vou dar um exemplo, que bom, pela manhã nós quase tivemos superlotação aqui, né? Lógico, nós temos 2 cultos para facilitar a sua vida. Mas irmão, você que é da igreja, quando você chegar, senta logo nesses cantos aqui, ó. A nossa porta, infelizmente, ela não é na lateral da igreja, deveria ser no centro, para todo mundo entrar igual. Mas as pessoas vão entrando aqui, irmãos. É ruim demais quando você é visitante e tem que atravessar toda a faixa de Gaza da igreja. E tem que sentar na frente ou tem que sentar lá no canto, não é verdade? Né? Porque irmão, tem gente, é assim. Eu tenho um tio que eu tenho que orar 12 meses para ele vir para uma festa. De verdade, irmão. 12 meses, aí a família toda orou, será que ele vem? Era para o aniversário da nossa avó de 80 e tantos anos, será que ele vem? Será que ele vem? Aí todo mundo foi lá e conversou com ele, aí outros foram lá e mandaram recado, e outros foram, eu sei que foram 4 irmãos para buscar ele, assim ele veio. Irmão, foi tão feliz, porque tem gente que para participar precisa de muita comunhão, precisa de muita gente do lado dele. Agora, você já viu que tem gente que já vem para uma festa junto com ele? Tem gente que não tem dificuldade nenhuma de entrar no lugar. Ele já entra, irmão, se não tem festa, ele cria. Porque tem gente que não nasceu, que estreou. Essa pessoa é uma pessoa resolvida, irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, se você é assim. Mas eu não sou, irmão. Eu estou aqui à vontade porque eu estou na nossa casa, amém? Mas se você me vê no lugar, eu entro. Se não me chamar, eu não vou. Não vou, irmão, eu sou tímido, acreditem. Porque, irmãos, tem pessoas que a gente precisa criar um momento de comunhão para elas. E a mesa do Senhor é esse lugar onde não tem pessoas maiores ou menores, longe ou perto. É o lugar onde, pelo sangue de Jesus, todos nós somos únicos. Todos nós somos um só corpo, um só coração, um só Espírito, um só Senhor. E a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo dizia que estava tendo muita competição naquela igreja. E quando há competição, quando há desrespeito, união, irmãos, não há vencedores, apenas sobreviventes. E gravemente feridos. A gente tem lutado muito por uma cultura de generosidade em nossa igreja. Mas, irmãos, eu estava falando depois do culto com uma senhora, e ela me perguntando que ela iria abrir a casa dela, que o que era dela ia ser nosso. Deus tinha falado ao coração dela. Aí ela me fez algumas perguntas e eu disse, não, nem sempre foi assim na minha vida, irmãos. Durante 7 anos de casado, ou talvez menos, não sei, bebê, a casa era só nossa, né, bebê? A casa era só minha, irmão. Sabe aquele prazer de ver os carros na garagem? Meu. A casa arrumada? Minha. Aquele imóvel no lugar? Meu. Durante muito tempo, irmãos, muita coisa foi meu. E eu me privei de viver tantas coisas maravilhosas. Mas, irmãos, Deus foi me ensinando que o que é meu é nosso. E eu comecei a abrir minha casa para várias pessoas. Inclusive tivemos uma festa uma vez lá na igreja chamada A Invasão na Casa do Pastor. Teve 280 pessoas dentro da minha casa, irmãos.
Ela é grande, mas nesse dia ficou absurdamente. Nós botamos, irmãos, eu lembro até hoje, botou máquina de fumaça, e botou sonzão, e sabe, irmão, o pau quebrou. Ainda bem que não tinha aquele monte de prédio hoje, né? Senão o Kiko não ia dormir. Sabe, foi há uns 8 ou 9 anos atrás, irmãos, e sabe, a festa grande, irmão, pensa tanta gente, e era bilhetado. É porque a gente queria levantar recursos para o encontro das moças. Eu lembro que nós levantamos uns 1.800, 2.000 reais para o encontro. Foi um negócio maravilhoso. Irmão, quando deu 1h da manhã, a polícia chegou. Chama o dono. Nessa hora, irmão, chama o dono. Todo mundo ficou desesperado. Aí eu saí, né? Aí o policial, você tem alvará, você tem autorização para fazer uma festa aqui? Eu digo, moço, como é que eu te explico? Irmão, e o pau estava quebrando. E a fumaça subindo, e os lasers. E aí ele fala, e o som alto, e aquele negócio, e os irmãos, e a alegria, irmão, e a fila para entrar. Aí eu falei pro policial, moço, eu sou pastor. E aqui é festa de crente. Eu tava para esperar assim, vai ser preso do mesmo jeito. Mas na hora que eu disse assim, eu sou pastor, e a festa de crente, ele disse assim, Pai do Senhor, irmão. Eu digo, Pai do Senhor, Jesus, tu mandou um anjo. Eu digo, moço, aqui é só crente, a gente está levantando recursos. Eu não sabia que eu precisava ter um alvará, e o senhor podia ter, assim, a gente não vai demorar até tarde. Ele diz, vai ter que acabar em meia hora ou 40 minutos. Ele deu, eu digo, tá bom, irmãos, eu fiz tanto barulho aquele dia, aqueles irmãos estavam tão alegres, sabe, tanta coisa. E você imagina como é que minha casa amanheceu. Teve um dia que eu fui atender uma pessoa na minha casa, irmão, diante de Deus. Eu fui para a cozinha, tinha reunião. Eu fui para a sala de estar, tinha reunião. Eu fui para o escritório, tinha reunião. Eu fui para a varanda do fundo, tinha reunião. Eu digo, eu duvido se tem reunião lá onde, tá lá no escuridão. Quando eu cheguei lá na escuridão, tinha os irmãos com a lanterninha fazendo reunião. Eu digo, eu vou subir. Quando eu subi, tinha reunião. Eu falei, Jacilene, já está passando do limite. Eu não tenho nem para onde ir agora aqui em casa. Meu irmão, mas que coisa boa é quando você entende que a tua vida é uma vida de comunhão. E a ceia do Senhor, ela não é um memorial simplesmente para você vir aqui comer um pãozinho e tomar um suquinho e voltar para casa se sentindo melhor. Não, o que Deus quer nos ensinar através de Jesus Cristo de Nazaré é a absurda generosidade de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos que nele crê sejam salvos. E Deus quer nos ensinar a ser essa igreja generosa, onde o que nós temos é de todos. Aí talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho uma casa grande igual a do Senhor. Talvez eu não tenha condições financeiras de fazer isso. Não tem a ver isso, irmão. Porque as coisas mais importantes dessa vida não são caras. As coisas mais extraordinárias dessa vida são tão baratas. Um abraço, um aperto de mão, um bom dia. Nós tivemos uma reunião com a equipe de integração, né? E tem a turma que fica ali nas entradas com as plaquinhas. E eu falei pro Glaucio, se não sabe sorrir, tira de lá. Irmão, quem é que não sabe sorrir? Todos sabem. Talvez você esteja num dia difícil de sorrir, mas todos sabem sorrir. E sorrir é contagioso. E eu queria te mostrar um vídeo para eu poder ministrar algo no seu coração após ele. Passa para mim e desliga as luzes. Aumenta o som.
Amém? Olha para mim aqui agora. Por que você sorriu? Do que você estava sorrindo? Obrigado, pastor. Irmãos, isso aí não foi só uma propaganda da Coca-Cola, não. Isso aí foi uma tese da Universidade de Harvard. E eles chegaram a uma conclusão que eu fiquei, meu Deus, para que fizeram uma pesquisa dessa? Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, amor e alegria no Espírito Santo, eles chegaram à conclusão nessa pesquisa de quanto mais feliz você é, mais todos nós seremos. Quanto mais feliz você for, mais todos nós seremos. Mas para isso, irmãos, a gente tem que aprender a viver o reino de Deus, a generosidade, a cultura do reino. E como eu comecei no começo desse culto, a gente é meio pessimista. Se o Brasil perde a Copa América, a gente vai inventar alguma coisa. Agora, como ele ganhou, todo mundo está feliz. A gente é um povo que é verde e amarelo na Copa do Mundo, mas em outros tempos a gente é tão pessimista. Porque nós temos um quê de egoísmo dentro de nós que precisa ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Você quer ver uma coisa? Você já viu festa de criança? Quando os doces são liberados, você já viu como é que o povo é educado? Não, vai você primeiro. Não, por favor, a senhora. Não, leve o seu filho. É assim que acontece, irmãos? Vai todo mundo avançar. Aí tem as mães que ficam com vergonha, manda o filho colocar. Ele bota tanto que vem. Você fez isso, mãe. As crianças, faltam com 2, irmãos. Aí eu falei um dia para minha esposa: não vamos agora, vamos esperar. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Você sabe o que aconteceu, irmão? Nós não comemos docinho. Porque os últimos só são os primeiros no reino de Deus. Em festa de criança ainda não. Os últimos, irmãos, são os últimos em todo lugar, menos no reino de Deus. Porque no reino de Deus, primeiro se reparte e depois se come. Essa é a festa da comunhão. Essa é a festa que o Senhor tem para nós. E Ele quer nos ensinar a ser um pouquinho mais parecido com Jesus nesse tempo. Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse assim: pastor, como é difícil trazer o cristianismo para a vida real. Eu digo a verdade. Como é difícil trazer o evangelho para a vida real. É verdade. Porque no evangelho você precisa perdoar na hora que você não quer perdoar. Porque no evangelho, olha para mim, você precisa amar a pessoa quando menos ela merece. Porque no evangelho você tem que ter misericórdia quando alguém já errou contigo pela segunda ou terceira vez. Na mesa do Senhor não há lugar para isso. Na mesa do Senhor a gente zera as nossas dificuldades. Nós precisamos reunir com um só propósito. Tem algumas pessoas aqui que suportam alguns irmãos por causa da reunião. Vou explicar isso. Tem algumas pessoas que quando vem alguém aqui, um senta aqui e outro senta lá na ponta, diz: não vou falar com ele. Suportam vir aqui na igreja, por quê? Porque talvez gosta da palavra, gosta do louvor, gosta do ambiente. Mas irmãos, no reino de Deus, olha para mim, a gente suporta qualquer coisa por causa do irmão que está com a gente. Não é suportar o irmão por causa da reunião, é suportar a reunião, seja ela qual for, por causa do
irmão. O irmão é a parte importante, a comunhão é a parte importante. Por isso que nós estamos lutando para ser uma igreja em célula, uma igreja onde você possa conhecer alguém, uma igreja onde você possa permanecer conectado com alguém, uma igreja onde você tenha prazer de conversar com alguém, uma igreja que você tenha senso de pertencimento. Dizem que o melhor do osso é o tutano, não é? Não é verdade? O Kiko balançou a cabeça. O Kiko é cozinheiro. Dizem que o melhor do osso é o tutano. E o melhor do lugar são as pessoas, meus irmãos. E isso é graça de Deus. E na mesa do Senhor, você precisa aprender a olhar para 4 lugares. 4. Warren Wiersbe, ensinando sobre a ceia, ele diz que a mesa do Senhor, você precisa aprender a olhar para trás. Diga, para trás. Você vai ver a cruz de Cristo. Foi por causa do sangue de Jesus, há 2000 anos atrás, naquela cruz, que nós podemos hoje ceiar, que nós podemos hoje ter um memorial em honra e glória àquele que venceu por nós. Nessa igreja aqui tem uma cruz. Alguém já viu? Não, você só viu porque eu te falei. Alguém já viu uma cruz aqui? Quem viu? Aqui é. Não, você também porque eu te contei. Aqui, irmãos, tem uma cruz aqui, ó. Essa cruz aí foi feita de absolutamente, intencionalmente, de propósito, para toda vez que eu subir no altar eu olhe para ela. Hoje ela está assim meia discreta, mas já já vou botar uma bem grandona aqui. Isso aqui é uma mensagem subliminar. Né? Tá aqui a cruz. Porque quem ceia tem que aprender a olhar para trás, amém? Tem que aprender a olhar para o sacrifício de Jesus. Esse é meu corpo que é partido por amor de vocês, amém? Mas também quem ceia tem que aprender a olhar para frente. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós olhamos para trás para lembrar do sacrifício, mas olhamos para frente, que aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem ceia olha para trás, olha para frente, mas olha para dentro. A palavra de Deus diz: examine-se o homem-se a si mesmo, investiga seu coração. Pare de olhar para as pessoas e olhe para você. Julgue agora a sua vida pública e sua vida privada. O apóstolo Paulo manda você examinar a si mesmo. Agora olhe para mim, deixa eu quebrar talvez um paradigma, talvez um contrassenso aí, talvez um ensino errado sobre você. O apóstolo Paulo manda examinar e comer. Não é examinar e ir embora. Não é examinar e ir embora. Não é examinar e deixar a ceia para depois. Ele manda você se autoexaminar e então comer. É como se você chegasse num médico e falasse assim: médico, acho que você precisa fazer um exame comigo porque eu não estou muito bem. E o médico faz todos os exames e depois descobre que você está muito mal. O médico diz: você está muito mal, pode ir embora. Mas você não aplicou a cura, você não aplicou o remédio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Examine-se a você mesmo e então coma. Irmão, é quem está doente que precisa do pão. É quem está doente é que precisa do vinho. E esse examinar não é você vir de qualquer jeito para a mesa do Senhor, não. É você se dobrar, se arrepender, se levantar e comer do pão e beber do cálice. Examine-se e coma. Não é fugir da ceia por causa do pecado, mas é ser reestruturado após o arrependimento. Nós olhamos para trás, olhamos para frente e olhamos para dentro, mas ainda olhamos para o lado. Na mesa do Senhor a gente precisa aprender a olhar para o lado, porque é a mesa da generosidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar. Eu quero que todos vocês vejam anjos, eu quero que todos vocês tenham visão aberta, eu quero que vocês tenham experiência com o sobrenatural de Deus. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas veem o leão, veem a águia, veem
tantas coisas, vem anjos, vem demônios, mas não vê o irmão que está do lado. Talvez alguém que está do teu lado está precisando de algo. Talvez alguém que está do teu lado está precisando de um conselho. Talvez que está do lado está precisando de um abraço. Um só abraço salva o dia dessa pessoa. Nós devemos aprender o lado, olhar para o lado. E quando fazemos isso, podemos comer da mesa do Senhor. Nesta igreja, quem é que ceia? Nesta igreja ceia aquele que já foi batizado nesta ou em qualquer outra igreja evangélica, que está em comunhão com o Senhor, e que, examinando-se a si mesmo, peça perdão dos seus pecados e recomece novamente de onde parou. Deus, nesse tempo, quer restaurar uma cultura linda na igreja, e eu te convido a você a fazer parte dela.